plantio comprido de prazer celestial. Preso no pecado eu me achei, em paz no meu coração, mas em Cristo eu doce paz e proteção. Cristo, 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 nome sem igual, comprido de prazer celestial. Oh, aleluia. Pelas águas longas me levou, provas muitas encontrei, mas Jesus bendito me guiou, por seu sangue vencerei. Cristo, 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 nome sem igual, em vivo comprido de prazer celestial. Cristo numa nuvem voltará, ao chorar no céu em luz, oh meu Deus, pelo seu poder me levará para seu lado, bom Jesus. Cristo, 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 nome sem igual, o comprido de prazer celestial. Glórias para Jesus. Vamos estar orando neste momento. Glória a Deus. Estou orando, representando o nosso pastor. Glória a Nós Jesus. ministrando isso tão possível que eu ensino a palavra de Deus. Oh, glória a Deus. Caminhando assim, vai vindo rodando para cá e para lá. Todo mundo está caminhando. De uma forma ou de outra é a obra. Está caminhando, né? É isso aí. Está caminhando. Oh, glória, aleluia. A igreja segue caminhando. Oh, glória, aleluia. A igreja segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando. Toda a igreja estende as mãos aqui na direção do. Nós estamos orando em favor do Paulo. Amém. Cristo. Meu Deus. Oramos e confiamos no Senhor, querido Pai. Ó querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, em cuja presença estamos e em cujas mãos está a nossa vida. Pai, aqui estamos uma vez mais para aprender a Tua palavra após ouvir, ó Deus, a ministração e direção do Espírito Santo, na resposta do céu, pastor Álvaro, vai estar ministrando aos nossos corações, ó Deus, não aquilo que queremos ouvir, mas tudo quanto o Senhor sabe que precisamos ouvir. O Senhor sabe e conhece quão grande é a responsabilidade de cada um de nós para ministrar a Tua palavra, que é verdade. Ó Deus, tem compaixão de cada um de nós, prepara o nosso coração a partir deste momento, que vamos ouvir a Tua palavra para aprender, não somente para ficar no aprendizado, mas colocar em prática tudo quanto o Senhor tem a nos ensinar na noite deste dia. Continua, Pai, abençoando, usando Teu Filho,
Que o teu Espírito Santo possa estar, ó Deus, iluminando a mente do teu filho, tudo quanto seja pintado ao teu filho, para nós essa noite. Ajuda cada um dos teus filhos aqui presentes, aquele que está, ó Deus, chegando, aquele que está a caminho, lutando para chegar a tempo, para alimentar-se da tua palavra. Faça que eles possam chegar a tempo, Deus abençoe em tudo. Nós te pedimos, ó Pai, na certeza do Senhor, está ouvindo a oração, já queremos agradecer com antecedência, certo da vitória da resposta, no nome de Jesus. Todos digam amém. Pastor Álvaro, o microfone no santo. Oh, grande Deus. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, grande Deus. Glória a Jesus. Paz, meus irmãos. Amém. Aleluia. A paz do Senhor Jesus para todos. Amém. Amém. Nós vamos dar continuidade aqui nos nossos estudos, irmãos. Gostaria que os irmãos ficassem de pé. Vamos ler Mateus 24 e o versículo 21. Glória a Deus. O título dele é Sermão Profético, e depois o sermão continua, a grande tribulação. É o assunto que nós vamos falar hoje, de tribulação. O versículo de Mateus 24, versículo 21, todos encontraram? Eu vou ler esse versículo aqui, os irmãos acompanham, mas depois eu vou citar alguns versículos, outros, para que os irmãos possam ler, para ler por gentileza, tá bom? Diz assim: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Amém? Pode se sentar, por gentileza. Primeiro, aqui eu quero noticiar aos irmãos. Em 1996, eu ainda caminhando conversando do Evangelho, nós fomos fazer um trabalho em Lajinha de Chalé, e ali nós encontramos um pastor em Belo Horizonte. Eu me lembro bem o nome dele, não me lembro o nome, eu lembro do sobrenome, que todo mundo chamava ele de Eideric. E aí ele conversando comigo, e eu, curioso também, perguntei algumas coisas. Ele disse que ele era um mestre em teologia. Já tinha feito teologia e ele era um mestre em teologia. E dentre a teologia, eu comecei a perguntar a ele a respeito do fim do mundo, como todo novo convertido tem interesse em saber. E eu comecei a perguntar sobre Apocalipse e etc.
E ele falou assim comigo, ó, eu já fiz teologia, fiz um mestrado, fiz pós-graduação e fiz mestrado. Ele falando para mim, fiz mestrado numa escola de profetas em Pindamonhangaba, estado de São Paulo. E vou te falar, o livro de Apocalipse, eu estudei ele 14 anos para que eu pudesse conquistar o mestrado. Estudei ele 14 anos, saí, olhei para trás e hoje eu penso, eu tinha que fazer mais 14 anos para que eu pudesse aprender o Apocalipse. Isso ele me disse em 1996. Então imagine, depois ele, conversando comigo mais à frente, ele mandou que eu lesse um versículo. Eu quero que os irmãos leiam aí, por gentileza. Romanos 12, e o versículo 13. Por gentileza. Romanos 12, 13. Romanos 12, e o versículo 13. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segue a hospitalidade. Versículo 3, é isso? Romanos 12, 3. 3, versículo 3. Isso. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ele olhando para mim, ele me disse isso aí, porque ele percebeu meu alto nível de fomeagem que eu estava com ele, e ele mandou eu conhecer esse versículo. Eu li e tal, eu falei, então ele está querendo me dar uma freada, o alto nível de curiosidade, de fomeagem, para querer saber, tal. Aí eu perguntei o significado, ele falou, isso aí. É isso mesmo que você entendeu aí. Às vezes você vai estudando, ele explicando para mim. Vai estudando, chega num ponto que você sabe tudo. E aí vem o perigo. Você já sabe tudo, você não vai estudar mais nada, aí você vai cair no grupo do ostracismo. Aí eu pediria a um jovem, por gentileza, vai aí no seu celular e vê o que significa ostracismo e ler em alto para nós ouvir. Por gentileza. Glorificado seja o nome de Jesus. Ele pode estar procurando, por gentileza, até que você acha, tem um pensamento, eu até escrevi aqui na época do livro, esse caderno aqui, irmãos, ó. Em 1996, eu com as curiosidades tal, fui escrevendo neste caderno, tudo escrito manual. Eu estava futucando coisas e fui escrevendo para não esquecer e etc. Um dia eu estava lendo um livro e no livro está escrito assim, ó, duas pessoas comunicando um com o outro. Um perguntou assim, ó, um falou para o outro, não precisamos saber mais do que o necessário para a nossa vivência. O outro respondeu, concordo plenamente. Foco e objetividade poupam tempo e evitam distorções desnecessárias. Então, foco. Então, antes de começar esse estudo, o nosso foco é a salvação. Salvação da nossa alma. É isso. Nós vamos aprender sobre grande tribulação, muito bom, mas de maneira alguma queremos passar nela. De maneira alguma queremos conhecer o que é grande tribulação. Porque nós aguardamos a vida do nosso Jesus Cristo para nos dar escape. Quando eu não achar ostracismo, e achar, por gentileza, significado é ato de afastar, excluir ou banir uma pessoa do convívio social ou de
o ato de afastar ou banir uma pessoa de um grupo. Isso chama-se ostracismo. O que ele quis dizer? Ele quis dizer que a pessoa que muito estuda e a pessoa que muito sabe, quando ele não tem mais o que aprender, ele se afasta por si próprio de todo um grupo de convívio. Porque ele sabe mais do que os outros, ele vai pensar no seu coração que ficar perto de A ou de B não vai te trazer nenhum resultado. Então eu já sei de tudo. Alguém vai falar? Já sei. Alguém vai pregar? Já sei. Alguém vai cantar? Já sei. Alguém quer falar de algum assunto? Já sei. Então ele acaba se caindo no ostracismo, se afastando de todo o convívio e vivendo afastado, ou seja, desvia do Evangelho. Livro de Apocalipse. Eu vou ler aqui, é o início, e nós vamos dando continuidade aí para os irmãos. Primeiro, os irmãos vão entrar cá. É o único livro que diz, logo no começo do texto, que é feliz quem lê. Bem-aventurado aquele que lê e guarda as profecias deste livro. Apocalipse 1, versículo 3. Satanás ensina aos sábios e entendidos que é um livro difícil e controvertido. Agora Deus ensina aos seus pequeninos que é revelação de Jesus Cristo aos seus servos. Então nós temos no livro de Apocalipse, durante o decorrer do livro, eu não vou falar sobre a pessoa do anticristo e nem do falso profeta. Posso até citar que ele existe, porque tem estudo mais à frente de outros irmãos a falar sobre isso. Então eu vou parar aqui dentro da tribulação. Principais eventos proféticos que está dentro do livro de Apocalipse. O período escatológico chamado tribulação é uma época sem precedência na história humana, sendo o período de 7 anos identificado como a 70ª semana de Daniel. O sofrimento infligido neste período terá abrangência mundial, conforme Apocalipse 3, versículo 10. Isso torna a tribulação um evento ímpar no estudo teológico. Dentro do estudo, nós temos aqui um acordo de paz do anticristo, nós temos a abominação da desolação, que na metade do período do acordo surgirá essa criatura e esse homem fará um acordo com Israel, um tratado de paz, escrito, etc., com toda a documentação. Isso claramente será divulgado pela internet, será divulgado pela televisão, será divulgado em todos os jornais e todo mundo vai saber que essa criatura fez um acordo de paz com Israel. Bom, feito isto, logo na metade do tempo, ele acaba com esse acordo. E acabou esse acordo, agora vai ver a perseguição em cima do povo de Israel e em cima de todo e qualquer ser humano que clama por Deus. Quero que os irmãos leiam para mim as passagens, por gentileza, de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo 4, o apóstolo Paulo, escrevendo isso aí, certamente, ele entendeu de Isaías 11:36, de Daniel 11:16 e de Daniel 8:11 também. Então vamos ler primeiro. Primeiro é 2 Tessalonicenses 2:4, depois Daniel 11:36 e depois voltamos em Daniel 8:11. 2 Tessalonicenses 4. O qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto
que assentasse no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Pois é. Voltando lá atrás agora, em Daniel 11, 36, a gente acha para a gente. Nós vamos ler que Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses, falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. voltando um pouco aí, Daniel 8, 11, está escrito aqui, por favor? Sim, ele engrandeceu e chegou até o príncipe do exército, e retirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi arremessado abaixo. Pois é. Isso aí é a criatura que vai surgir. Amados, agora acompanhe comigo aqui, por gentileza. Vamos olhar para cá. Na Europa, digamos, antes de descobrir o Brasil, que foi em 1500, já pregava o Evangelho na Europa. Haveria mais dificuldade em entender o Apocalipse ou menos dificuldade do que hoje? Os irmãos acham que lá na Europa, no ano de 1500, por exemplo. No ano de 1500, com certeza, amados, haveria muito mais tranquilidade para entender o Apocalipse do que hoje. E eu vou explicar o porquê. Porque tudo na época era códigos. Não tinha nada de que tem hoje. Tudo era código. Era código, era rabiscos, imagens, e tudo era escrito em cima disso. Quando o apóstolo João, com certeza, escreveu o Apocalipse, e conforme a carta, logo no capítulo 3, versículo 1, ou o primeiro versículo 3, aliás, diz que é a revelação de Jesus Cristo para os seus servos. Se é revelação, não é nada oculto. Então, como o apóstolo escrever um livro e enviar este livro oculto, se as pessoas não iam entender nada? Porque na época era escrito mais o código. É um código. Exemplo, na época, daqui a pouco, mais à frente, ou na outra oportunidade, nós vamos falar lá no livro do Apocalipse, por exemplo, de uma mulher assentada numa besta. Em outra parte, estava uma mulher assentada em 7 montes. Isso tudo era código. Mas na época que ele estava escrevendo, todos sabiam que a cidade a qual ele estava referindo era Roma. E todos sabiam que ela tinha 7 montanhas. E todos sabiam que naquela época, a moeda romana, na época antiga, nos livros de hoje, de código, está lá uma moeda romana, que ela, naquela moeda ela tem lá a figura de uma mulher assentada em cima de 7 montes, 7 chifres, 7 montanhas. Então, logo a pessoa que lia, uma mulher montada na montanha, logo entendia que era em cima, falando de Roma. Mas os anos passaram. Há 50 anos atrás, quem estudou Apocalipse estava vendo, ficava mais difícil entender do que hoje. Há 500 anos estava mais fácil. Há 50 anos estava mais difícil do que hoje. Por quê? Porque todas as coisas mudaram. Não tinha internet, não tinha nenhuma ramificação de internet, não existia nenhum celular, não existia ONU, por exemplo, não existia nenhuma organização governamental que temos hoje, e está tudo infiltrado lá na Europa. Qualquer guerra que haver, os países que faz parte da ONU, entra logo contra A ou contra B. Então é um conglomerado
de acordos políticos que as pessoas logo entram. Então, quando o livro de Apocalipse fala o seguinte, nós lemos sempre, o rio, o grande rio Eufrates, cegará para os reis do Oriente atravessar. Mas lá na grande tribulação, está lá escrito que o anticristo fará um acordo com os reis ocidentais. Daqui a pouco eu vou achar o versículo para eles lerem. Já está diferente. E se antigamente, há 500 anos atrás, se nós pegássemos aqui a Bíblia e falar o rio Eufrates secará para os reis do Oriente atravessar, vai dar na nossa mente o quê? Que o rio estava relando Jerusalém, Israel. Mas os anos foi passando, não tinha satélite. Hoje tem satélite, e pelo satélite nós vamos ver lá aonde é que o rio Eufrates nasce. Ele nasce na Ásia Menor, que é a Turquia. E ele desce para a Síria, da Síria para o Iraque e deságua lá no Kuwait. O ponto mais próximo de Jerusalém aí é em torno de 500 quilômetros. Mas por que o apóstolo não escreveu que os rios secará? Porque é o que ele conhecia, é o que ele estava vendo e é o que ele tinha na frente. Esse apóstolo que escreveu o Apocalipse, lógico, ele nem imaginava que a engenharia futura ia fazer aviões, nem imaginava que a engenharia futura ia fazer grandes pontes para atravessar. A imagem que ele viu é um monte de reis vindo contra Israel. Então, ele passando direto. Então, o que acontecia na época do apóstolo João, por exemplo? Na época do apóstolo João, ele já conhecia bem que lá na antiguidade, quando um país ia invadir o outro, estancava aqui a água do rio, secava-se este rio e os soldados passavam a pé no rio para atacar a cidade. Ou quando estancava aqui, se a cidade inimiga estava mais abaixo, fecha o rio. Fechou o rio, a cidade ficava sem água e o povo começava a perecer por falta de água, porque era o que existia lá na época. Então, quando ele vai escrever, ele coloca lá, o rio, grande rio Eufrates, secará para os reis atravessar. Então, se nós pensarmos hoje, é diferente. Já tem uma grande diferença aqui para nós. Como é que esse rio vai secar? E não é outra. O rio Eufrates, há 2 anos atrás, para o rio Eufrates que está lá hoje, era muito diferente. O rio Eufrates hoje, em certos lugares, não passa de um esgoto. Mas na época era um grande rio. Rio caudaloso. É diferente de hoje. Quando a Bíblia, quando o Apocalipse fala, aquela passagem, que até os eruditos tinham dificuldade de entender, que viria gafanhotos, com cara de leões, com cara de homem, boca de leão, e chegava destruindo tudo. Sinceramente, amados, pensa comigo. Chegando destruindo tudo. Destrói tudo. Não destrói o verde, não. Destrói só os homens e etc. Numa guerra, hoje, vamos ver na televisão, numa guerra hoje de Israel contra Irã, Estados Unidos contra Irã, não sei se os irmãos acompanharam, depois os irmãos buscam aí no YouTube, os irmãos vão ver que o Irã soltou em cima de Israel 1.480 drones de um tapa só. Parecia até mosquito voando para morder. Parecia pássaro de lata, asas de lata para morder. Lembra que nós garotos
tinha couraça, lata, latões reluzentes e etc. Então, se fosse ler esse texto há 50 anos atrás, jamais ia ter uma ideia de drone. O que é drone? Que bicho é esse? Está vendo tanto que já facilitou hoje? Quando o Apocalipse fala, lá na grande tribulação tem bestas feras matando os homens, destruindo tudo. Há 100 anos atrás, se eu ler o Apocalipse, eu vou ver. Há 100 anos, vamos botar mais um pouco, 200 anos atrás, vamos colocar assim, 200 anos atrás, em cada esquina, aqui no Brasil tinha onça, leopardo, só trem pesado, gratuitos agora. Na Europa e na África, eram leões, hienas, bestas feras que chegam e destroem o homem. Mas e hoje? Passou 200 anos e hoje lá na Europa nem leão tem. O lugar que tem leão mesmo é na África. Você vai lá. Na Europa nem tem leão. E sem essas bestas feras para vir atacar a humanidade e matar os homens. Você imagine comigo aqui. Apenas um mosquitinho Aedes aegypti, quantas doenças ele é capaz de fazer na pessoa, de acordo com a pessoa, de acordo com o tempo, se está frio, se está quente, e de acordo com onde ele está. O Aedes aegypti está aqui em Cariacica, ele provoca uma doença. Se ele está em Minas Gerais, ele pode provocar essa mesma doença ou outra qualquer. Na mão, aqui, apontando os dedos aqui, os irmãos têm conhecimento quantas doenças esse bichinho pode cuidar, fazer? E olha bem, antes de ter a vacina contra, quantas pessoas ele mata? E lá na grande tribulação, e se surgir esse pequeno mosquito, essa besta fera, mordendo a humanidade? Imagine, eu mato o leão com o meu canhão. Eu dou uma rajada de metralhadora e mato esse morião também me atacar. Quer ver matar mosquito de Egito. Com a metralhadora, com um canhão, quem mata? Se nós observar aqui, ó, só observando aqui. Primeiro, o mesmo mosquitinho, ele causa em alguém febre amarela. O mesmo mosquitinho, quando eles cruzam um com o outro, que eu esqueci o nome agora dele, pode causar malária, que antigamente era só na Amazônia que tinha, hoje ele causa em qualquer lugar. O mesmo mosquitinho causa aquela tal de Zika vírus. Dengue é uma coisa, dengue hemorrágica é outra, e que é um trem mais para fazer o sujeito sofrer do que é dengue. Eu falo que eu peguei já, dengue. Então a gente vai, o tempo, os anos vai passando, as coisas vão simplificando para a gente entender, correto? Na época, volto a dizer, quando o apóstolo João escreveu, era normal os códigos e tal, mas as coisas foram passando até nos dias de hoje. Está bem mais fácil para a gente entender essas coisas. Agora, nós vamos ver aqui um texto que na época, eu escrevi. Cinco coisas, na época que eu escrevi isso aqui, esse é um estudo, como já disse, de 1996. Mas está válido para hoje, uma coisa. 5 coisas terão lugar na última semana de Daniel, que é a grande tribulação. Mas, para isso acontecer, o que será preciso? Primeiro, nós estamos falando
de eventos, né? O evento de tribulação. Mas tem um grande evento que nós aguardamos, que a igreja aguarda, que é o arrebatamento da igreja. Nós estamos falando de assuntos pós o arrebatamento da igreja. Cristo arrebatará a igreja a partir do momento que Cristo arrebatar a igreja. O irmão já ouviu falar, já leu e sabe que Cristo arrebatando a igreja, a terra, o mundo ficará um caos. Não tem outra explicação, será um caos isso aqui. Imagine uma coisa que é dito várias vezes em livros e outros irmãos já pregaram sobre isso, mas vale. Imagine um piloto cristão pilotando um avião com 500 pessoas dentro. Porque Deus, na hora de arrebatar a igreja, pode ter certeza, não vai esperar esse avião baixar, não. Porque se tiver crente dentro dele, vai também. Deus não vai esperar, abaixa esse avião primeiro. Depois que ela baixou, pronto, beleza, ok? Agora arrebata. Não vai ser assim. Imagine um trem bala com 1.500 pessoas dentro dele. Sabe que trem bala nós não temos aqui no Brasil, mas é muito comum, né? Na Alemanha, na China, no Japão, um trem bala é 300 km por hora. Imagine aquele piloto lá arrebatado. E o trem? Então, a gente tem que pensar, é exagero de quem fala, de quem prega? Não é exagero. Pode acontecer. Tem um ônibus também aqui do BA também. Imagina se dois ônibus ladeira abaixo aqui, ó. Imagina quem está dentro do ônibus e aonde esse ônibus pegar aqui para baixo. Então, é medo? Não, não é medo. É realidade? Sim, é realidade. É realidade. Às vezes as pessoas não leem o livro do Apocalipse com medo. Com medo. Tinha uma escritora, Madalena Comete, essa pessoa, ela é da primeira turma de jornalismo da UFES, dos anos 80, e ela já havia escrevido 5 livros naturais, né? Poéticos, enfim. Aí um dia, conversando, ela olhou assim para mim e tal, e falou do livro dela, e eu perguntei o que tinha dentro do livro. Aí ela falou, um livro de poesia, etc, tal. E do nada, assim, no vento, ela falou assim, não vai me dizer que você é crente. Eu falei, mas óbvio, claro que eu sou crente. Você é crente? Sim, sou. Você poderia fazer um negócio para mim. Eu falei, o que você quer? Você podia sentar comigo e ler umas páginas do Apocalipse para mim? Eu posso ler para você, mas você também pode ler. Pega a Bíblia e lê. Você não tem uma Bíblia em casa? Tenho. Não, mas eu não abro a Bíblia lá em minha ponte de jeito nenhum, porque eles matam a gente de medo e é só pegar e botar dentro. Eu falei, não, mas pode pegar com fé em Cristo que você vai ver lá. Não, jamais. Mas se você ler, eu não ouvi. Eu mandei lendo para ela os 3 capítulos, mas eu não li a entrada do Apocalipse, que é a revelação, não. Eu comecei a ler lá no capítulo 6. Porque no Apocalipse, no capítulo 6 ao 19, é onde fala tribulação, tribulação, enfim. Começa no capítulo 6 e termina lá no capítulo 19. Comecei lá no capítulo 6. Eu li o capítulo 6, quando cheguei no 7, estou lendo devagarzinho, mas puxa, né? Chega, nunca mais ela quis ouvir eu falar e ler o Apocalipse. Então a mulher encheu de medo de um tal jeito, que não queria saber mais. Então, amados, veja bem, então os 5 eventos aqui, cada evento do Apocalipse, os irmãos têm o selo, a abertura dos selos, e cada selo
7 coisas diferentes. Depois nós temos, o que mais os irmãos lembram? Depois do selo, nós temos as trombetas. Trombetas são 7 eventos. Depois nós temos as taças, né? São as derramadas aqui. Então, esses eventos, lá da grande tribulação, não terá como evitar. Dentro desses eventos, quando começar a tribulação, nesse caos que for, que tiver depois do arrebatamento, um caos total, aí que vai aparecer esse cidadão dando um jeitinho em tudo. Óbvio que ele terá patrocinador, além de ser. Então, mais à frente nós vamos ver que ele é um homem muito inteligente. A Bíblia fala que ele é mais inteligente do que o profeta Daniel. E nós vamos ver que ele tem patrocinador. Lembra que João viu lá 7 reis e 10 chifres? Aquilo significa países dando apoio para ele fazer o quê? Então, dinheiro não vai faltar. Colocando as coisas tudo do seu jeitinho, fazendo acordo com Israel para a construção do templo, que desde que o templo foi destruído, no ano 70 depois de Cristo, nunca mais conseguiram fazer o templo, muito embora tenham muita vontade de construir, começa o desafio, passou-se os anos todos. Há quem diga hoje que tem material já para construir esse templo, só não sabe por que não começa, mas enfim, esse cidadão vai fazer com que ergue o templo e aí começará as libações conforme era no Velho Testamento, sacrifícios dentro do templo. Depois que ele quebrar a regra de 3 anos e meio, aí ele entra no templo, se assenta para ser adorado pelos judeus. Aí é que começa que os judeus não adoram o homem, não vão adorar. Aí é que começa o grande perigo. Agora nós vamos. Nossa pergunta para os irmãos, os irmãos não precisam responder, mas nós vamos ver os versículos aqui. A pergunta é a seguinte: começou a grande tribulação. No pensamento dos irmãos, vai haver salvação de almas no decorrer dessa tribulação? Os irmãos acham que vai haver salvação de almas ou não vai haver? No meu entendimento vai ter, mas com muita dificuldade. Com muita dificuldade. Outros irmãos acham que vai ter? Quem aguentar, porque hoje qualquer não tinha pessoa já desvia, imagina uma tribulação. Exatamente. Não é tribulaçãozinho de falar mal um do outro, não é tribulação mesmo forte. Exatamente. É muito difícil, só se for tu também, porque se falar. Se nós ler aquela passagem de Apocalipse 7, no versículo 14, os irmãos, por gentileza, 7, 14, nós vamos ver que vai ter salvação. Mas um detalhe bem claro, a gente tem que já colocar e já falar de vez. Ninguém pode pensar em salvação lá na tribulação, tem que pensar na salvação agora. O arrebatamento da igreja. Porque lá na tribulação, por exemplo, Cristo arrebatará a igreja. Pensa comigo, quantos desviados vão ficar? E os desviados têm conhecimento. Cristo arrebatou a igreja. Se arrebatou a igreja, o desviado sabe. Eu não posso me entregar, porque se eu me entregar ao anticristo ou aos seus mandamentos, porque uma coisa é certa, digamos, nós vamos comparar no nosso bairro, aqui. Entra a tribulação, o anticristo vai estar aqui no bairro Aparecida?
Não. Mas com absoluta certeza, vai ter algum representante, alguém que o defende aqui. E esse alguém que defende aqui é que vai perseguir o cristão. E aí, amados, lamento informar, pode ser um dos melhores vizinhos nossos. E começa a perseguição. E nessa perseguição, poderá morrer. Mas se morrer, derramar seu sangue, clamando por Deus, será salvo. Hoje, nós estamos na graça do Senhor. No arrebatamento da igreja, também cessa a graça do Senhor para nós. Para quem ficar, aliás, cessou a graça. Então, até aqui, Jesus derramou o seu sangue precioso na cruz do Calvário para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Depois que a graça foi tirada, quem quiser se salvar, o que Jesus disse? Quem perder a sua vida por minha causa, salvará. Então vai ter que derramar o seu próprio sangue, sendo perseguido, não vai poder blasfemar, nem falar mal. Tem que morrer falando de Cristo para quem está batendo. Aí esse sim. E a igreja? A igreja é com Cristo. E essas almas que vai aceitando durante a tribulação, onde é que elas vão estar? Lê Apocalipse 7, versículo 14. E eu disse, Senhor, tu sabe. E ele disse-me, estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram suas vestes e as embranqueceram no sangue do Cordeiro. Lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, derramaram seu sangue, clamando a Cristo, para ter o direito de salvação. O outro irmão, vamos ler mais, irmãos. No Apocalipse, capítulo 9, versículo 11, o que está escrito aí, irmãos? E tinha sobre si veio o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome, Abaddon, e em grego, Apolion. Agora capítulo 12 e o versículo 17. Oh, bendito Deus. O outro irmão, abriu por gentileza, Romanos 9, versículo 27. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua semente, os que guardaram os mandamentos de Deus e têm testemunho de Jesus Cristo. Há um período especial que vai haver, nós já estamos aí mais na frente, vai haver um período especial dessa grande tribulação que vai ser procurado. Eu nem vou saltar mais, porque vamos falar na segunda parte. Vai ser procurado qualquer pessoa que clame pelo nome de Jesus. Qualquer pessoa que fale o nome de Deus. Esse será procurado nos 4 cantos da terra. Não haverá nenhuma igreja jamais, não haverá ninguém que possa pregar numa praça e sair dela livre, vivo. Mas, contudo, se quiserem salvar a sua alma, terão de fazer isso. Firmar em Deus. Porque haverá, amados, nesse tempo, pregações do Evangelho. Haverá pregação do Evangelho. Hoje, na verdade, haverá pregação do Reino de Deus, não é? Porque hoje a igreja prega o Evangelho de Jesus Cristo. E na tribulação pregará o Reino de Deus. Para nós, nenhuma diferença faz. Correto? Eu ouvi uns tempos atrás uma reportagem falando lá daquele Kim Jong, lá da Coreia do Norte. Sim. Lá, um bebezinho de 2 anos foi condenado à prisão perpétua por causa dos pais que foram pegos lendo a Bíblia.
aí condenou os pais à prisão perpétua e junto um bebezinho de 2 anos. Prisão perpétua porque estava lendo a Bíblia. Agora, imagina durante o período tribulacional a perseguição contra o povo de Deus. Não é? Sim, exatamente isso. A semana atrasada, na Etiópia, os irmãos repararam, não, Sudão. No Sudão, que na verdade a mulher, ela é etíope, da Etiópia, morava no Sudão. E é uma médica, eles chamam de médica sudanesa. Mãe de 2 filhos. Um meninozinho de 5 anos, uma criança de 2 anos. Mas ela saiu da Etiópia, evangélica na época, crente. E ela foi para o Sudão, onde não pode pregar o evangelho. Mas ela estudou, sendo para ser médica, atendendo as pessoas do Sudão, ela falava de Jesus. E nesse falar de Jesus, o governo sudanês descobriu que ela estava falando de Jesus Cristo. Foi até ela e proibiu ela de falar de Jesus. Como ela rejeitou de falar de Jesus, condenaram ela à morte, à forca, e enforcaram, agora semana passada. Então nós vamos vendo isso, irmãos, hoje, antes do arrebatamento da igreja, né? Conforme João disse, imagine lá do arrebatamento. No período da tribulação, o irmão abre a Bíblia por gentileza. Isaías 37:3. Isaías 37:3. O outro abre Lucas 22:53. Lucas 22:53. E nós vamos ler também Mateus 2:18. Vamos ver o que está escrito aí, irmãos. 37:3 de Isaías? Isso, 37:3. É 37, né? Isso, 37. Versículo 3. E disseram-lhe, assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, e de vitupério, e de blasfêmias, porque chegados são os filhos ao quarto, e força não há para os dar à luz. Isso porque lá as mães, na tribulação, as mães não darão à luz. Tem vários motivos por que as mães não darão à luz aí, lá na tribulação. Primeiro, que vai haver proibição de casamentos. Segundo, quando nós estivermos lendo lá os selos e as trombetas e as taças, nós vamos ver que vai morrendo uma parte da população, vai morrendo. Então os homens vai ficar escasso. Os homens. Hoje, pensando aqui para nós, imagine, Jesus Cristo é muito homem com H, Jesus Cristo. Aquele que é contra Cristo, o que ele poderá ser? Agora imagine os seus seguidores. O que vai ser? O que serão? Imagine lá. Se hoje nós olhamos nas ruas, nas praças, nós estamos vendo que homens estão bem escassos. Imagine lá. Como é que a mulher vai dar luz? Então, tudo vai arregimentando para uma ocorrência que lá eles vão achar que está normal. Lucas 22, versículo 33. Lucas 22, 5:3, gentileza. Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas.
22, 5, 3. Vou repetir aqui, irmão, me dá uma explicadinha aqui. Tendo estado todos os dias convosco no templo, e não me estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Isso aqui, irmãos, fala, na verdade, das falsidades das pessoas hoje. Não fala contra Jesus, não estende a mão contra o Senhor, não estende as mãos contra o Evangelho hoje. Mas lá naquele dia, as pessoas bacanas, boas, estudadas, todos vão virar contra aquele que fala de Jesus. Fora, imagine o escárnio que vai ser de uma pessoa que está servindo a Cristo hoje, que desvia, Jesus volta. Olha como ele vai ser escarnecido pelas pessoas. Você, idiota, um otário, servia a Cristo e desviou por quê? A pessoa vai ter que falar com a boca por quê que desviou. Vai com a sua própria boca, por que não seguiu? Vai explicar? Vai tomar uma coça ainda. Porque as pessoas vão ter pavor e vai ter raiva. Porque sabia, conhecia e ficou. Então, de todas as maneiras, as coisas vão se fechando de uma tal forma que não vai ter escape para ninguém. Muitas pessoas pensam que naquele dia vai subir para um monte, vai entrar numa caverna, vai fugir para algum local. Não vai resolver, não há como escapar. Pois a própria Bíblia diz que não escapará ninguém se não for pela vontade e pela sorte. Vontade própria e pela sorte. Eu estou com vontade de escapar. Então, morre por esse escape. Se escapar vivo lá no final, nós vamos falar ainda depois do final da tribulação, vai escapar alguém vivo lá. Mas por mera sorte. Vamos ler Isaías 4, versículo 1, irmão. Depois Isaías 13 e o versículo 12. Gentileza. Sem contar que a tecnologia está muito avançada, né? Se a pessoa quiser esconder com o celular alguma coisa, já tem os aparelhos que até já acham o corpo da pessoa onde estiver. E os drones, que entram até dentro das cavernas, mata a pessoa lá dentro da caverna, lá no fazenda. Exatamente. Então, se a pessoa se esconder no meio da mata, o drone acha ele e a tecnologia não sabe disso. É os gafanhotos com asas reluzentes. Vai ser difícil. E aí o versículo... Esconder, não pode comprar e nem vender também para comer escondido no meio da mata. Exatamente. O versículo 22 que a gente leu aí, do Mateus 24, versículo 22, ele diz que se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma alma se salvaria. Então, quer dizer, abreviar as horas, os dias. Verdade. Então, é um negócio que vai ser feio. Senão não salvar ninguém. Lembra nós, irmãos, Isaías 4 primeiro e depois Isaías 13, 12. Para a gente entender mais alguma coisa aí, para a gente ver. Isaías 4, primeiro. Isso. E naquele dia 7 mulheres agarrarão um homem, dizendo: nós comeremos nosso próprio pão e vestiremos nossas próprias roupas. Somente permitas que sejamos chamadas pelo teu nome, a fim de remover nossa desonra. Olha bem a escassez de homem que vai ter nessa época. Está dizendo aí que as mulheres não vão se importar, elas não querem a roupa, elas não querem a comida, elas não querem nenhum salário do INSS do camarada. Elas querem tão somente ser chamadas por ele de mulher, enfim. O tamanho da escassez de homens que será. Olha lá o grande sofrimento da coisa. Isaías 13, 12, irmãos. Gentileza. Farei um homem seja mais precioso do que o ouro puro, e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Tem cabimento, vamos embora, bem. Não faz ideia do que é ouro de Ofir?
de que o homem vai ser mais escasso, mais puro, mais raro do que o ouro de Ofir. Existia, irmãos, nos mercados, nas vendas de ouro da época, esse local, as minas de ouro de Ofir. Há algum escritor que diz que essas minas eram do rei Salomão, pertenciam ao rei Salomão. É aonde que tirava-se o ouro, que eles davam o nome de salgema, ou seja, era um ouro purificado e que não dava nenhum trabalho para ficar derretendo para purificar ele. Já tirava ele purificado. Mas era raro isso aí. Em algumas minas reservadas que tinha esse ouro. Aqui Isaías, escrevendo, ele disse que nessa época, homens, vai ser mais raro do que esse ouro puro de Ofir. Imagine que as coisas estão caminhando a parte do lado para esse acontecimento. Seguindo em frente, irmãos, veja bem. O início da tribulação, desse período se dará quando um príncipe que há de vir, de Daniel 9:26, fizer firme aliança com muitos, conforme Daniel 9:27. Tal homem também é identificado em outras partes como o chifre pequeno, de Daniel 7, versículos 8, 24 e 25, e como o homem da iniquidade, conforme 2 Tessalonicenses 2 e o versículo 3. Ele que liderará uma coalizão de nações ocidentais. Naqueles dias fará também uma aliança com Israel, trazendo paz aos judeus. Devido à escassez de paz, o templo será reconstruído na primeira parte da tribulação, de Daniel 9:27. Prevê que na primeira metade da tribulação haverá sacrifícios em Israel, atividade exclusivamente lá no templo. A seguir isso aí, depois que cessar esses sacrifícios, que aí na segunda parte da tribulação, que nós vamos ler depois, aí é que vem os juízos de Deus. Os juízos de Deus está lá. A abertura de selo. Lembra que João viu um livro e perguntou: quem pode desatar esse livro e abrir os seus 7 selos? Só um: Jesus. Abriu o seu selo. O que é selo? Selo, lembra, a gente pega um pacote, coloca dentro ali um selo. Colocou. Todo ser humano sabe que está selado. Você não pode abrir, porque não está interessado a nós. Não está interessado a mim, não pode abrir. Não está interessado a você não pode abrir. Mas está tão estranho, porque ele não tem endereço. Está selado, mas não tem endereço. Então quem é que pode abrir? Nós só temos que fazer para abrir aí. É Jesus. Abriu-se os selos. Esse selo, na abertura, quando você abre um pacote, abriu o pacote, vai ser revelado para a gente, revela para aquele que abrir, o que tem dentro. Não tem nada, então está revelado que não tem nada. Tem alguns objetos, está revelado que ele dentro tem alguns objetos. O quê? Aí eu vou ter que escrapuchar aqui para ver o que é. Então, o selo, quando Cristo abre os selos, é uma revelação das coisas que vão acontecer daí por diante. E, na verdade, abriu-se o selo, vem logo o primeiro acontecimento. De Apocalipse 6, versículo 1 e o 2, vem aquele cavaleiro montado num cavalo branco que sai para conquistar. Pode indicar bem, no início da tribulação, o domínio crescente do poder do homem da iniquidade. Esse domínio acontecerá bem quando as pessoas falam em paz e segurança, conforme 1 Tessalonicenses 5, versículo 3, que lá está escrito:
Quando os homens acharem que tem paz, quando os homens acharem que está tudo tranquilo, sobrevém repentina destruição. Então, este é o primeiro selo. E dentre essas atividades aqui, haverá muitas coisas. Que não vai dar tempo de falar agora. Para que possa abrir o segundo selo. Vamos agora abrir o segundo. O segundo selo, em Apocalipse 6, 3 ao 4, que diz: cavaleiro no cavalo vermelho, portando uma grande espada, trazendo o fim da paz e guerra entre os homens. Aquela paz mentirosa que estava, agora já era, agora é destruição. Vem as guerras. Nós vemos aqui que o anticristo fará uma coalizão com as nações ocidentais. Da posição que está Israel, irmãos, está na Ásia, correto? Egito, se nós botar aqui na direção para lá, Egito é o último país da África, atravessou o deserto. O Mar Vermelho ali está Israel, Ásia. Então, quem está na Ásia, os países ocidentais da época, é Europa, como ainda hoje é. A Europa é os países ocidentais, juntado com os Estados Unidos e Canadá. Esses são os países ocidentais que o homem vai fazer uma coalizão desse povo para atacar Israel. Lembra que os rios, o rio Eufrates secará para os reis do Oriente passar? Nós podemos observar, como eu disse, 500 quilômetros é o ponto mais próximo, que está o rio. Nós vamos olhar o mapa mundo e vai ver isso aí. 500 quilômetros. Depois disso, os reis do Oriente, que está lá, está a China. Turquia, Ásia Menor. Mas só que a Turquia, a metade dela é Europa, a metade é a Ásia, que nós chamamos, que a Bíblia chama de Ásia Menor. É o que dá para passar esse rio. De lá para cá será a China. Nós vamos ver mais à frente que tem o país de Gog e Magog, de Ezequiel, que tudo representa que seja a Rússia, que está do outro lado de Israel, lá. Israel está aqui, atravessa, chega em Atenas, está a Rússia, mas ainda é a Europa, é a coalizão do povo ocidental. Então, ou seja, será que vai ter algum país que vai em favor de Israel? Nós temos que lembrar que todo aquele que for em favor de Israel será salvo. Lembra? Lá no final da grande tribulação, vamos aprender isso aqui. Mas todo aquele que for contra Israel não será salvo. Então, imagine o tamanho do sofrimento daquele povo. Amados, vamos voltar lá no Eideric, o pastor ele falou comigo. Ele estudou 14 anos, fez mestrado em Apocalipse, depois ele desviou e tinha que estudar de novo. Então nós vamos ficar de pé e vamos deixar para as próximas aulas. Isso aqui tem assunto, irmãos. Quando nós acabar esse estudo aqui, a vontade vai ser de... Vamos recomeçar? É tanto assunto, vamos recomeçar de novo? Né? Vamos orar ao Senhor Jesus. Glorioso Deus e maravilhoso Pai, nós entregamos nas tuas mãos, Senhor Jesus Cristo, as nossas vidas, entregando até aqui esse estudo, que o Senhor possa fazer que ele faça efeito em nossos ouvidos, faça efeito em nossos corações. Pai amado, continue nos ajudando para que possamos continuar aprendendo da palavra. Senhor Deus, facilita o nosso aprendizado, facilita para nós o nosso entendimento. Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso,
venha nos ajudar poderosamente. Abençoa todos os amados irmãos que fazem parte desse estudo, que vieram ter contigo aqui nesta noite. Senhor, nós entregamos nas tuas mãos e agradecemos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Nós somos de palma bem alegres a Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Então, vimos aí, irmãos, essa é a parte A, a primeira parte, né, desse estudo, falando sobre a grande tribulação. Terça-feira que vem, a gente vai estar envolvido com a Bíblia. Então, voltaremos depois na outra terça-feira, no dia 8, né? Vamos estar aprendendo então a segunda parte da grande tribulação. Cadê o? Vem cá, Mateus. Vem cá, Mateus. Irmãos, como prometemos, alguns irmãos aí gostam de bombons? Alguém gosta de chocolate? Ou é só eu? Gordinho, todo gordinho gosta, né? Bombom, chocolate, né? Caixa de bombom. Os jovens não gostam, principalmente jovem que está namorando, não gosta de jeito nenhum. O jovem pode. Irmãos, temos várias caixas de chocolate, várias caixas de bombom. Olha só, irmão. Olha só. Vamos sortear aqui para os irmãos. Os irmãos que não quiserem podem devolver. E na caixinha. Olha. Tem mais ali, irmão. Tem mais, ó. Tem mais. Ó. Tá bom o negócio, não tá? Ó. Olha só, irmão. Irmão, nós estamos com bastante gente. Isso vale no glória a Deus, irmão? Vale no glória a Deus? Então, mais uma vez, faz uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Isso, irmão, isso aí é um tipo de alegria, né, para nós, ver a casa cheia assim, senão que os irmãos, né, estão com um desejo de ouvir a palavra de Deus, né, isso, que Deus seja glorificado, tudo para a honra e a glória do nome do Senhor. Permita a Deus que não esteja ouvindo por causa de bombom, para falar que é possível. Amém. 74 pessoas. Aí, irmão, 74 pessoas. Glória a Deus. Melhorando, não tá? Aí na outra terça-feira, nós vamos também trazer alguns brindezinhos. E vamos sentir de Deus aí, irmão, de comprar uns brindezinhos para nós aqui. Pode trazer e nós vamos estar sorteando para os irmãos aqui. Pois bem, vamos começar então. Dependendo do preço que for sair, eles vão querer que repete sempre essa série de Apocalipse. O pastor Cecílio falou que daqui a pouco, pela fé que os irmãos têm, daqui a pouco estamos sorteando geladeira, micro-ondas, né? Micro-ondas, geladeira, carro, olha só aí. Vamos começar então com a barrinha de chocolate. Bota o aplicativo para rodar aí, Matheus. Tem 73 pessoas presentes. E o primeiro é... não. Aí não. Vai de novo. Giovanni Dias, irmão. Olha só. Eloan. Cadê Eloan? Aí, ó. Salve de palmas. Bota outro. Pastor Jardim está de pé ali. Bota outra aí. Gabriel Pereira. Cadê o Gabriel? Aí. Aí, Gabriel. Paciência dele. Se ele chegar lá. Paciência dele. Agora o próximo é irmã Eliane. Cadê a irmã Eliane? Glória a Deus.
Esse aplicativo aí, não sei não. Próxima caixa de bombom, irmãos. Presbítero Jovaci. Isabela Martins. Isabela Martins, aí, ó. Representou os jovens. Se você abrir ali agora, minha irmã. Eles merecem esse cara abrir ali no meio da galera. A próxima agora, hein? Tá acabando, tá acabando. Irmã Nilza. Só tem duas, irmão. Só tem duas. Mais uma, quem vai ganhar essa última, a penúltima é Iracilda. O último é o Wallace Bertanha. Quem é? Glória a Deus. Bem distribuído, né? Na outra terça-feira vai ter mais, irmãos. Glória a Jesus. Saiu também. A barrinha também. Saiu tudo das barrinhas para a primeira. Amém. Tá bom? Amém, Deus. Vamos passar aqui para o pastor Jorginho. Deus continue abençoando a igreja. Glória a Deus. Beleza? Terça-feira você vai ganhar. Eu acho que você vai ganhar terça-feira. Meus queridos, a paz do Senhor, Deus abençoe cada um que vocês estiveram nesta noite. Muito bom, irmão. Glória a Deus. Deus abençoe o pastor Aldo, os demais professores que vieram nesta noite. Nós só vamos orar nesse momento, fica de pé. Já viu a luz aqui do APPA que depois você pode esquecer. Se você esquecer, dou mais, parece que a mente está mais velha que a minha. Meus irmãos, Pai do Senhor, você que comprou a camisa, faça o pagamento da camisa para que a gente possa receber a camisa e entregar a camisa para vocês. Domingo, segunda e terça, vamos estar aqui. Irmão, vou fazer um voto ao Senhor de convidar pessoas desviadas, né? Convidar pessoas que estão afastadas da igreja, pessoas que precisam de ouvir a voz de Deus. Vamos convidar. E domingo, depois do DVD, nós vamos fazer um grande evangelismo com toda a igreja.